Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver mais uma questão da ficha número 1 sobre lógica do professor José Carlos Pereira. Isto então inserido na disciplina de Matemática A do 10º ano. Vou neste vídeo resolver a questão número 4 de escolha múltipla, que nos diz o seguinte: sejam então P e Q duas proposições. Qual das proposições é equivalente à negação da proposição que temos aqui, que é a seguinte: P ou P e não Q implica Q. Nós vamos ter que perceber em qual destas alíneas é que está uma proposição que é equivalente à negação desta proposição. Bem, eu este problema vou resolver da seguinte forma. Vou pegar nesta proposição e vou simplificar esta proposição aplicando as propriedades da lógica proposicional, e depois de simplificar esta proposição, eu vou então negar para depois obter então a proposição equivalente, que será uma destas alíneas. Podia negar já imediatamente a implicação, podia fazê-lo também logo assim, mas apetece-me fazer isto desta forma. Vou simplificar esta expressão e depois no final proceder então à negação. Vou então, à medida que vou simplificando esta proposição, vou enunciando as propriedades que vou aplicando à medida que vou resolvendo, ou melhor, simplificando esta proposição. Então a proposição que vamos simplificar, que eu me proponho a simplificar, é a seguinte. Temos então aqui P ou P, temos uma disjunção de P e P, já vamos ter aqui uma propriedade. Depois temos a conjunção desta disjunção com a negação da proposição que é, e depois temos então aqui a tal implicação com que. Bem, a primeira propriedade que eu vou aplicar aqui será aqui nesta variável proposicional, onde temos P ou P, e vou então aplicar o princípio da idempotência. E o princípio da idempotência diz-me o seguinte: sempre que eu tenho uma conjunção entre as mesmas proposições, do tipo A e A, isto é equivalente a ter a proposição A. Da mesma forma que se tiver uma disjunção A ou A, é equivalente também a ter a proposição A. Desta forma, vou já aplicar esta propriedade da idempotência e dizer então que esta proposição há de ser igual, P ou P é P e, peço desculpa aqui, P e vou continuar com tudo o resto, P e não Q, a implicar a proposição Q. Agora, em seguida, vou aplicar uma nova propriedade, que será, vou aplicá-la à implicação, quer dizer, vou aplicar a propriedade a esta implicação e vou transformar a implicação numa disjunção. Isto será então a implicação como uma disjunção. Relativamente a esta propriedade, diz-nos o seguinte: se eu tiver A a implicar B, esta implicação é equivalente a eu ter a disjunção da negação da primeira variável, ou seja, não A ou B. Esta propriedade facilmente se pode demonstrar através de uma tabela de verdade, mas vocês podem aplicar diretamente esta equivalência, enunciando então a seguinte propriedade: a implicação como uma disjunção. Desta forma, esta proposição há de ser igual, e aplicando então a implicação como uma disjunção, reparem que aqui neste enunciado que eu fiz, esta primeira variável proposicional vai funcionar como o meu A, e depois esta variável proposicional há de funcionar como o meu B, isto nesta forma assim mais genérica que eu apresentei aqui. Desta forma então eu vou negar a primeira variável, ou seja, vou ter a negação desta primeira variável, que é P e não Q. Vou fazer então a negação e depois vou transformar a implicação numa disjunção, ou seja, ou a segunda variável, e vamos ter aqui Q.
Esta aplicação é então a implicação como uma disjunção. É possível transformarem uma implicação numa proposição equivalente que é dada pela disjunção da negação da primeira variável e a segunda. Depois aqui vou então aplicar mais uma propriedade que será aqui na negação. Vou aplicar aquilo que designamos como leis de Morgan. Leis de Morgan. E o que é que me dizem as leis de Morgan? Sempre que eu tenho a negação de uma conjunção, a negação de A e B, isto é equivalente a negarem a primeira variável, ou seja, não A, transformarem a conjunção numa disjunção, ou seja, não A ou, e negarem a segunda variável, ou seja, não B. Da mesma forma que se eu tiver a negação de uma disjunção, ou seja, a negação de A ou B, isto há de ser equivalente a negar a primeira proposição, ou seja, não há, transformarem a disjunção numa conjunção e depois negarem a segunda variável, ou seja, não B. Sendo assim, e aplicando então as leis de Morgan, eu terei a negação de P, terei a negação de P, a conjunção passa à disjunção, então terei ou, e depois terei aqui a negação da negação de Q. Ou a preposição que. Agora, em seguida vou aplicar aqui uma nova propriedade que é a dupla negação. E relativamente à dupla negação, nós tivermos a negação da negação de A, isto é exatamente equivalente a termos a proposição A. Sendo assim, isto há de ser igual a eu ter não P, ou a negação da negação de Q é exatamente igual a Q ou Q. Agora vou aplicar mais uma propriedade, que será a propriedade, e vou aplicar a isto tudo, que será então a propriedade associativa, associativa da disjunção. Relativamente à propriedade associativa da disjunção, diz-me o seguinte: se eu tiver A ou B ou C, eu posso operacionalizar primeiro esta disjunção, aplicando então a propriedade associativa. Ou seja, vamos imaginar que eu teria isto assim, A ou B ou C, e isto há de ser equivalente a eu ter isto, A ou B ou C, mas em primeiro lugar, quer dizer, fazer a disjunção de B com C. Isto é então a propriedade associativa da disjunção. Sendo assim, isto há de ser igual, eu vou associar Q a Q para aplicar novamente o princípio da idempotência. Ficando então com não P ou Q, e agora aqui assim, aplicar outra vez o princípio da idempotência. Aplicando então o princípio da idempotência, peço aqui desculpa, isto fugiu, exato, isto há de ser então igual a não P, eu vou então associar Q, a disjunção de Q com Q, pelo princípio da idempotência, é exatamente igual a Q. Então vão ter não P ou Q. E então, finalmente, tenho a minha expressão inicial simplificada, aplicando as propriedades. Mas agora, relativamente à resposta, será a negação desta proposição. Então eu vou realizar aqui a negação desta proposição. Terei então a negação de não P ou Q. Fazer a negação desta disjunção, vou voltar a aplicar as leis de Morgan, e isto então seria igual à negação da negação de P, terei uma dupla negação e está a dar P, a disjunção passa à conjunção e ficarei então com a negação de Q, e então a resposta será esta, P e não Q. Okay? A negação de Q, P e não Q. P e não Q será então a linha P e não Q, ok, será então a linha A.